Muito bom dia a todas e a todos. É bom este ar fresco que vem por esta janela, está escancarada. De facto, a temperatura está muito boa. Eu cheguei hoje às 6 da manhã de Boa Vista. Lá a temperatura está um pouco acima da temperatura de Brasília. E, portanto, é com muito gosto também que venho aqui ao IDP. Pela primeira vez, já conheço o Brasil, já vim muitas vezes, mas finalmente se proporcionou esta oportunidade também de visitar o Instituto Brasiliense de Direito Público, com o qual, aliás, a minha faculdade, a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, tem um protocolo de cooperação. Aliás, eu sou coordenador desse programa que nós temos na Nova Direito, em Lisboa, que, aliás, demos o nome simpático de Programa Padre António Vieira, que é um programa de cooperação em que os alunos aqui do Brasil podem ir à Universidade Nova fazer algum semestre, assim como também pode acontecer o contrário, de alunos portugueses também poderem realmente vir aqui prestar algum trabalho, algum estágio, ou até fazer aqui uma parte letiva do seu curso. Portanto, combinando a lecionação quer em Portugal, quer aqui neste Instituto e noutras universidades brasileiras. Não levem a mal, temos com várias, também com a USP, com do Rio, vários do Rio, vários de BH, vários de São Paulo. Portanto, enfim, com as melhores universidades brasileiras, nas quais, claro, se inclui aqui este Instituto. Eu preparei assim um pouco em cima da hora uns apontamentos para vos deixar sobre algumas reflexões em torno da minha área de especialidade, que é o Direito Constitucional, que tenho um manual já na 6ª edição, também tenho um manual em Direito Internacional Público e agradeço muito à senhora professora o facto também de ter permitido esta articulação e ter aqui uma fala com os nossos queridos alunos e também deixar aqui uma saudação a todos os professores, ao professor Gilmar Ferreira Mendes, que também é um grande constitucionalista do Brasil, reconhecido internacionalmente, e portanto eu daqui a pouco estarei com ele, e portanto, mas fica aqui um público agradecimento também da nossa parte. Ele tem sido a alma da instituição, e portanto da minha parte também um grande gosto de aqui o reencontrar e também de o saudar agora publicamente perante também esta turma. Eu gostaria de falar aqui um pouco sobre os grandes desafios que se colocam ao constitucionalismo contemporâneo. Nós hoje vivemos num tempo de mudança, mas esse tempo de mudança tem por trás de si todo um lastro que é muito importante, que não é muito antigo, é um percurso que tem 200 anos. 200 anos na história da humanidade não é nada. Não é nada. Bem, na nossa história é tudo porque já teremos morrido, não é? Mas 200 anos na história da humanidade, por enquanto pode ser que possamos chegar mais longe. Ainda não descobrimos o elixir da juventude, mas 200 anos é muito pouco na história da humanidade. Mas o que eu noto às vezes é, conversando também com os alunos, hoje achamos que há um conjunto de coisas que são óbvias, mas não eram óbvias nem há 50 anos, nem há 100, nem há 200. A democracia, a participação política, as liberdades, a ideia de república, a ideia de direitos fundamentais, a ideia de Constituição, portanto, são coisas que hoje se apresentam como óbvias, mas não são tão antigas como às vezes pode parecer. E, portanto, nesse processo, o constitucionalismo foi determinante. O constitucionalismo aqui como um movimento de ideias, de princípios, de valores, que começou no século XVIII, na Europa, também depois se transferiu para o continente americano através da Revolução Americana, e um movimento que se destinava, sobretudo, a procurar uma nova racionalidade do poder, uma nova organização política e social. Por contraponto a uma organização política do Estado moderno, que tinha sido importante na construção ou na reconstrução de uma ideia de poder institucional do Estado, que estava fragmentado, e pela recuperação de um conceito de soberania, ou uma reconstrução do conceito de soberania, mas, de facto, essa soberania foi longe demais no sentido de uma concentração de poderes na instituição monárquica, porque na Europa todos os países eram monárquicos, não havia repúblicas. Aliás, a única exceção foi no Reino Unido, um pequeno período de Oliver Cromwell, em que houve uma república, mas nem era bem uma república, pelo menos no sentido contemporâneo da palavra. E, portanto, todo esse movimento, também ligado ao iluminismo, ligado a várias ideias, a partir do século XVIII, foi desembocando
na necessidade de um novo tipo histórico de Estado, um Estado contemporâneo, um Estado constitucional de direito, ou um Estado de direito, conforme depois as nomenclaturas que possamos atribuir. E esse Estado foi-se desenvolvendo em vários países, cada país teve a sua revolução constitucional. No caso brasileiro, até por coincidência, um pouco como nos Estados Unidos, houve duas revoluções ao mesmo tempo, uma revolução independentista e uma revolução também constitucional, com a Carta Constitucional otorgada pelo nosso Dom Pedro IV, o vosso Dom Pedro I. Aliás, como nos Estados Unidos também, a revolução foi ao mesmo tempo uma revolução constitucional e uma revolução também de independência em relação à potência colonizadora, o Reino Unido, no caso do Brasil, em relação a Portugal. E, portanto, a partir daí começa uma nova fase da organização destes países, do vosso país, dos Estados Unidos, e também por toda a Europa. Portugal já era independente já há muito tempo, desde o século XII, mas, de facto, com o constitucionalismo mudámos por completo as nossas instituições e começaram também a surgir as nossas constituições. Aliás, a nossa segunda Constituição, a Carta Constitucional, é praticamente idêntica à vossa primeira Carta Constitucional, é a nossa segunda, de 2 anos depois de 1826, porque, a certa altura, o vosso primeiro rei, imperador, também era rei de Portugal, porque era o filho primogênito de Dom João VI. A questão em Portugal, na altura, complicou-se bastante, porque Dom Pedro I queria manter-se aqui no Brasil e, portanto, considerava-se, digamos, brasileiro e imperador do Brasil. Só que em Portugal as coisas complicaram-se de tal maneira que ele teve que intervir, porque o seu irmão, Dom Miguel, não era favorável ao constitucionalismo, era defensor do Estado absoluto pré-constitucional, das instituições pré-constitucionais. E a certa altura ele faz um entendimento com o irmão, aliás que passa por uma coisa curiosa, que é prometer a sua filha em casamento ao irmão. Portanto, o tio casaria com a sobrinha, Dona Maria II, mais tarde Rainha de Portugal, Dona Maria II, mas isso não chegou a acontecer, porque Dom Miguel rompeu esse acordo e a Carta Constitucional que Dom Pedro IV otorgou em Portugal em 1826, 2 anos depois seria suspensa por um golpe de Estado feito pelo irmão Dom Miguel, que estava em Portugal, e Dom Pedro, claro, estava aqui no Brasil. E isto assim foi, mas a certa altura Dom Pedro aqui, como sabem, renunciou à coroa em favor do seu filho, havendo um período de regência, Dom Pedro II, e Dom Pedro I, que aqui também estava um pouco caído em desgraça, digamos assim, por vários problemas relacionados com a vida política da altura, portanto, princípios dos anos 30 do século XIX, mas foi bom para Portugal ele ter ido para Portugal liderar uma guerra civil que se estabeleceu entre ele e o irmão, entre liberais e absolutistas, que foi ganha por Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV em Portugal, foi ganha e, portanto, isso significou a reposição da Carta Constitucional, embora ele depois tivesse morrido logo a seguir, como sabem, morreu 3 meses depois do acordo com o irmão, a chamada Convenção de Evramonte, de julho de 1834, ele morreria com tuberculose bastante novo, em setembro ou outubro de 1834. E, portanto, na altura, como ele derrotou o irmão Dom Miguel, o irmão foi exilado, foi para a Áustria, para Viena, portanto, morreu nesse momento o miguelismo, portanto, a tal tendência absolutista, digamos, como o segundo filho de Dom João VI, e em definitivo, os ideais constitucionalistas ficaram em Portugal e com a filha Dona Maria II, Dona Maria da Glória, seria, digamos, a herdeira do trono e, portanto, a partir desse momento ficámos a ver em Portugal um período verdadeiramente constitucional, sem qualquer dúvida. Embora depois tivesse havido uma revolução setembrista de 4 anos, que trouxe uma terceira Constituição, mas depois, de novo, voltaria à Carta Constitucional. Aliás, até hoje, a Carta Constitucional de 1826 foi o texto constitucional que mais tempo vigorou em Portugal. Penso que isso ainda também é válido com a vossa primeira Constituição, que correspondeu a toda uma época monárquica, foi até agora. Daqui a uns anos já não será assim, porque será a Constituição de 1988, assim esperamos, mas até agora a vossa Carta Constitucional de 1824 terá sido a que durou mais tempo de vigência. Bom, mas isto é apenas aqui um pequeno à parte, e isso significa que nestes 2 anos o Estado Constitucional trouxe um conjunto de novas instituições, que são hoje, como vos disse, relativamente óbvias. Separação dos poderes, a ideia de democracia, de participação política, da eleição dos nossos governantes, também os direitos fundamentais, a proteção das pessoas através de direitos fundamentais em relação ao poder político,
a ideia também de separação entre o fenómeno religioso e o Estado e as instituições políticas, portanto, um conjunto de regras que passaram a figurar em todos os Estados que, a partir do século XIX, se dotaram de constituições um pouco por todo o mundo. Claro que este espírito constitucionalista, ou este constitucionalismo que se traduziu na elaboração de constituições escritas, nem sempre existiu. Houve períodos de exceção. Aquilo a que eu no manual chamo os não constitucionalismos, ou os anticonstitucionalismos, sobretudo dos países autoritários ou totalitários, quer de extrema-direita, na Europa isso foi muito comum, e aqui também, infelizmente, na América Latina, entre as duas guerras, o fascismo italiano e o nacionalsocialismo alemão. Em Portugal e Espanha duraram mais tempo, o franquismo e o salazarismo em Portugal, e aqui também na América Latina, como sabem, o Brasil também teve um período de Estado Novo e mais tarde ditadura militar, a Argentina, também o Chile, e o Paraguai, vários países aqui, portanto, com os tais que tinham constituições, todos esses países tinham constituições, mas essas constituições eram constituições que não cumpriam a sua missão, que era precisamente limitar o poder. Pelo contrário, eram constituições que estavam ao serviço da perpetuação de um grupo oligárquico ou de um grupo restrito de pessoas que mantinham o poder. Mas isso também aconteceu com o constitucionalismo soviético ou comunista, porque também com novas instituições, aliás, a diferença entre o constitucionalismo fascista e o constitucionalismo comunista é que o fascista não mudou as instituições, mas adaptou-as à exaltação do poder executivo, enquanto que o constitucionalismo comunista criou novas instituições, novos conceitos, novas instituições, a partir da Revolução Bolchevique, e nós dizemos sempre até constitucionalismo marxista e leninista. Porquê? Porque foi Vladimir Lenin que, de facto, adaptou a teoria política e económica do marxismo à realidade, à construção de um Estado, como primeira revolução, embora com o precedente da Revolução Falhada da Comuna de Paris, mas, de facto, em 1917, ocorre a Revolução Bolchevique, depois de uma Revolução Menchevique de uns meses antes, brancos contra vermelhos, mas, de facto, se instala verdadeiramente o primeiro Estado leninista, baseado numa outra teoria completamente diferente, mas que conduziria aos mesmos resultados. Hoje isso parece evidente, resultados de totalitarismo, de ausência de liberdade, ausência de propriedade privada, ausência de alternativa política, mas com conceitos diferentes, uma estrutura piramidal de poder, a ideia de um partido paralelo ao Estado, enfim, novos conceitos, mas o resultado, a meu ver, e penso que isso é uma avaliação objetiva, é o mesmo, de se considerar também um resultado contrário, um resultado que foi uma traição, quer do totalitarismo de direita, quer de esquerda, foi uma traição ao espírito constitucionalista. Bom, mas nós hoje, felizmente, no mundo, nos vamos libertando desses regimes, eles vão caindo um por um, já faltam poucos, vamos esperar que os poucos que faltam possam acabar, mas ainda não acabaram, ainda conhecemos alguns, eu não vou falar no nome desses regimes que ainda perduram, alguns até bem próximos aqui do Brasil, mas eu não vou falar deles, em águas mais quentes, mais ao centro do continente americano, e não é só num que eu estou a falar em vários. Mas os tempos hoje são tempos realmente em que se vai divulgando um ideal constitucionalista, democrático, republicano, de proteção dos direitos em vários aspectos. Mas também se tem falado hoje muito numa ideia de pós-modernidade, que eu preferia talvez chamar de pós-contemporaneidade. E o que é que isso significa? Significa que nós hoje, perante um conjunto de mudanças sociais e económicas, perante a globalização, perante novas necessidades, a sociedade digital, também novas tecnologias, vamos refletindo um pouco entre nós, também os juristas, mas não só, os filósofos, os politólogos, etc., mas vamos realmente refletindo e vamos percebendo que há uma nova realidade que se está a aproximar, que se está a implantar e que nos obriga a refletir sobre o modo como o Estado tem vindo a funcionar e a comunidade internacional no seu conjunto. E, portanto, digamos que enfrentamos um conjunto de desafios, ou, para ser mais pessimista, um conjunto de crises que põem em causa o funcionamento do Estado e da comunidade internacional. Porquê pós-contemporaneidade e não pós-modernidade? Porque, a meu ver, se bem me recordo dos bancos da escola, depois da Idade Moderna veio a Idade Contemporânea. E também, se bem me recordo, o Estado contemporâneo, este que eu acabei agora mesmo de falar, que resultou das revoluções constitucionais e, em certos países, revoluções independentistas, era precisamente o contrário do Estado moderno que tinha existido até então.
Porque o Estado moderno, até o século XVIII, era um Estado de concentração de poderes e de um Estado de ausência de reconhecimento de direitos fundamentais, e o Estado contemporâneo, precisamente, veio trazer o contrário de tudo isso. Veio trazer a separação dos poderes, que não existia, veio trazer a participação política, que não existia, veio trazer os direitos fundamentais, que não existiam. Portanto, o pós aqui não é pós-modernidade, porque se fosse pós-modernidade, então estaríamos na contemporaneidade, mas também não é isso que nós queremos. Queremos precisamente ressaltar um conjunto de novos problemas que devem agora apresentar-se depois deste período em que já vivemos, e temos vivido bem, com essas exceções que eu referi, neste regime de constitucionalismo contemporâneo. Mas isso é uma questão de palavras. Claro que o que eu estou a dizer pode não ser inteiramente rigoroso, porque a pós-modernidade tem um pouco a ver com o seguinte, porque não há uma interrupção total entre a ideia de Estado no Estado moderno e a ideia de Estado no Estado contemporâneo, porque há algo que é contínuo. O quê? A ideia da institucionalização do poder, porque verdadeiramente a construção do poder do Estado é feita na Idade Moderna. O Estado contemporâneo herda essa construção da modernidade como um poder institucional e não um poder de natureza patrimonialista, como era típico da Idade Média, e foi há algum tempo na Idade Moderna, com o chamado princípio da venalidade dos cargos públicos, os ofícios eram vendidos, mas apesar de tudo, a Idade Moderna foi importante na construção de um conceito de poder político soberano. Esse poder político mantém-se na Idade Contemporânea, mas mantém-se como uma organização completamente distinta, através da separação dos poderes ou através da participação política. Bom, mas tirando as questões terminológicas, o que é que hoje enfrentamos? Enfrentamos, no fundo, dois tipos de questões. Por um lado, uma incerteza em relação ao funcionamento das instituições, uma incerteza também científica, porque há aqui um novo paradigma epistemológico, porque muitas deixou-se de acreditar na certeza que as ciências nos tinham trazido durante o século XX, a verdade é essa. Basta pensar na física quântica, que não tem nada a ver com a física tradicional, por exemplo. E, portanto, vários autores, Thomas Kuhn, particularmente, referiu-se a um novo paradigma baseado no facto de nós não podemos ter respostas científicas absolutas, certas, seguras sobre os problemas do mundo, e, portanto, esse fator de incerteza é algo que hoje nos vai acompanhando e, infelizmente, vai provocando um pessimismo geral e, portanto, também aparecem agora já não propriamente as utopias, mas as distopias, com todo o pessimismo que vai reinando em várias áreas da nossa vida. E outra questão também caracteriza a atualidade científica e também se traz para o direito é nós vivermos numa realidade complexa. E, portanto, a realidade não é uma realidade simples, é uma realidade complexa, para a qual há uma interinfluência de vários conhecimentos, de várias realidades, de várias metodologias. E, portanto, o mundo hoje é um mundo incerto e um mundo complexo. Agora, a pergunta é, o que é que isso tem a ver com o direito? Em que medida é que o direito deve ficar alerta ou preocupado com isso? Eu selecionei aqui um conjunto de temas, hoje ao pequeno almoço, porque não tive muito mais tempo para isso, um conjunto de temas que de facto são os temas da atualidade e certamente que muitos dos que me ouvem aqui podem trabalhá-los na própria pós-graduação, nos mestrados, nos doutoramentos deste excelente Instituto de Direito Público. Vou falar rapidamente de alguns desses temas. O primeiro deles, que não é um tema, apesar de tudo, novo, mas é um tema que hoje ganha uma outra força, é o tema do pluralismo jurídico. Porque no século XIX o pluralismo jurídico era, evidentemente, inexistente, porque havia uma visão estatocêntrica e legislocêntrica, quer do poder político, quer das fontes do direito, e a partir do século XX, por diversas vias, percebe-se que o Estado não é o único detentor do poder político e a lei não é a única fonte do direito. E, portanto, isso começou a ser verdade, sobretudo, em muitos países africanos com comunidades tradicionais, no conflito entre a lei e o costume. O costume começou a ser valorizado, mas hoje a questão é muito mais complexa do que isso, porque agora hoje o pluralismo é também o confronto entre o direito interno e o direito internacional. Hoje o direito internacional tem muito mais força do que tinha há 20 ou 30 ou 40 anos. Até há quem diga que o direito internacional prevalece mesmo sobre as Constituições, e até é verdade até certo ponto, embora nenhum texto constitucional reconheça a sua subordinação ao direito internacional, mas essa é que é a verdade, e ainda bem, pelo menos em alguns países que se portam mal. Também, por outro lado, cada vez mais isso, a existência de normatividades privadas, por exemplo, o caso do direito do trabalho, em que há fontes de norma de direito que não são públicas, são privadas, que brotam
da concertação social entre empregadores e assalariados, também uma realidade importante, ou a realidade, por exemplo, das ordens profissionais que fazem uma autorregulação dos seus interesses através da produção de normas jurídicas, natureza deontológica, as ordens profissionais, o caso da Ordem dos Advogados também, ou até hoje algo que se valoriza muito, a relação do Estado com o fenómeno religioso e reconhecendo no fenómeno religioso também uma normatividade própria de auto-organização interna das confissões religiosas. Evidentemente que o direito canónico é o mais conhecido, porque é o mais trabalhado, mas qualquer confissão religiosa tem que ter normas de organização interna e, portanto, muitas vezes o Estado reconhece os efeitos jurídicos dos atos praticados dentro das confissões religiosas, sobretudo a questão do casamento, que é realizado sob forma religiosa, que pode ser reconhecido na ordem civil como um casamento válido. Agora, claro que estes vários pluralismos não são fáceis de equilibrar porque podem pôr em causa uma identidade do próprio Estado e não sabemos bem até que ponto é que esses pluralismos devem ser admitidos. Este é um assunto, por exemplo, muito estudado em África e em vários países africanos, para onde também tenho mandado, porque tenho sido coordenador de programas de doutoramento em Angola e Moçambique, através da minha faculdade, onde também coordeno um doutoramento de Direito e Segurança e dois mestrados, passo aqui agora a propaganda, um mestrado em Direito e Economia do Mar e um mestrado em Direito e Segurança, além de ser Presidente do Conselho Científico da Faculdade, mas, de facto, nestes países, as Constituições reconhecem expressamente o costume como fonte do direito. É o caso da Constituição angolana, moçambicana e de Timor-Leste. O costume é elevado a fonte de direito, mas desde que não seja contrário ou à Constituição, ou noutra formulação à dignidade da pessoa humana, ou aos direitos fundamentais, ou aos princípios fundamentais. Mas, portanto, isto é muito importante, que um texto que tem uma força legal, que é um texto do Estado Poder, reconheça uma normatividade extraestadual, comunitária, local, muitas vezes, das comunidades tradicionais, em nome da autonomia desses povos, dessas etnias, dessas tribos. Mas isto, como imaginam, levanta muitos problemas. E tem havido casos até complicados. Um caso de Angola, um famoso caso que foi resolvido pelos tribunais, em que se aceitou uma normatividade criminal com base num costume e não com base numa lei. Derrogando o princípio, que é um princípio que nós sempre achamos sacrossanto, da tipicidade e da legalidade da lei criminal. Mas, portanto, a questão depois pode atingir estes limites, ou, por exemplo, mas isso é mais fácil de resolver, costumes locais que ponham em causa a integridade física, por exemplo, pena de chicotadas, ou ponham em causa a integridade da mulher, ritos iniciáticos como a excisão genital feminina, por exemplo, que há em alguns países, não nestes, mas sobretudo nos países da África Ocidental. Bom, portanto, isto é um tema, enfim, um tema que, como se diz em Portugal, dá pano para mangas. Não sei se essa expressão também se usa aqui. Isto dá pano para muitos fatos, não mangas, mas muitos termos e muitos vestidos. Mas é um tema que aqui no Brasil tem sido bastante estudado. Há um livro muito antigo de um professor do sul do Brasil, António Volkmer, e há outros autores que tratam muito também desta questão do pluralismo. Também o professor Marcial Neves, numa perspectiva mais constitucional, do transconstitucionalismo, etc. Depois, um segundo tema que eu gostaria aqui de referir tem a ver com os problemas da democracia. Hoje, o que é que vivemos? Vivemos uma mudança no funcionamento da democracia, porque vivemos uma falência dos partidos, completa, dos partidos, pelo menos, tradicionais. Aliás, ainda há pouco, um motorista que me trouxe aqui, que estava com ela a conversar, e realmente, no vosso caso, isso é bem a prova disso. Como é que, enfim, sem fazer aqui nenhum comentário político, como é óbvio, mas como é que alguém que há 2 anos ou há 3 anos tinha 5% nas sondagens se tornou Presidente da República e com um partido praticamente inexistente. Portanto, isto mostra realmente a mudança estrutural que aconteceu no espectro político-partidário brasileiro. E não é só no Brasil. Em França, o atual presidente da França, enfim, que está em queda, mas é o presidente da França, mas num ano conseguiu fazer um partido novo, ser eleito presidente da República e ter a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Num ano. Em 11 meses. Portanto, destruindo por completo todos os partidos da direita francesa. E também, enfim, enfraquecendo os partidos da esquerda francesa. Portanto, são fenómenos novos que estão a acontecer. A Itália, a mesma coisa, os partidos novos que apareceram. E, aliás, na Itália até é o caso curioso de termos um governo que tem um partido de esquerda com um partido de direita ao mesmo tempo.
Portanto, não sei como é que serão as reuniões do Conselho de Ministros, devem ser bastante divertidas, mas de facto a complexidade da coisa chegou a este ponto de termos o bom e o mau ao mesmo tempo a dialogarem permanentemente. Não vou dizer quem é que é o bom e quem é que é o mau, porque isso não ficaria bem. Mas, portanto, há aqui um problema realmente de crise da democracia. Também os cidadãos hoje sentem outro tipo de poder, as redes sociais são importantes, não tanto às vezes como nós pensamos, mas são importantes. Mas agora também sou youtuber, também tenho um canal do YouTube e também estou no Facebook, portanto é só procurar. Mas são importantes, mas não tão importantes como se julga, apesar de tudo. Porque ainda penso que a veiculação da opinião pública ainda se faz muito através dos meios tradicionais dos mass media, das televisões, enfim, embora a televisão também seja hoje fragmentada, lá andamos nós a ver a Netflix e já não vemos os canais tradicionais, portanto as pessoas cada vez veem menos o mesmo canal de televisão e dispersam o seu tempo, pulverizam o seu tempo televisivo por uma grande número de canais e, portanto, também isto permite que, no fundo, que a opinião pública tenha muita informação, mas uma informação desconexa, fragmentada, que muitas vezes não permite verdadeiramente ter uma solução óbvia para um problema do país. Mas portanto, este é outro desafio também que se tem colocado. Na Europa têm aparecido partidos novos, a verdade é essa. No fundo, também começam também a aparecer os partidos monotemáticos, que é uma coisa que existiu nos anos 60, lembram-se dos partidos de contestação em matéria do ambiente, na Alemanha, por exemplo, embora um partido, aliás, construído pelo Bloco Soviético enfim, para prejudicar a Alemanha Ocidental, o Partido dos Verdes, mas hoje vemos causas em que os partidos abraçam num só tema e não querem saber do resto. Nós em Portugal agora tivemos eleições para o Parlamento Europeu e o que é que aconteceu? A subida extraordinária de um partido que nas últimas eleições legislativas, há 4 anos, só conseguiu eleger um deputado, nós temos 230, e vamos ter novas eleições legislativas em outubro para a Assembleia da República, o nosso Parlamento é unicameral, mas esse partido que era pouco expressivo, agora conseguiu 5% dos votos. Um salto gigante. E que partido é esse? É o partido que defende os direitos dos animais e da natureza. Só faltam as pedras e as flores. Com o devido respeito, eu acho que os animais devem ser respeitados, mas não sei se nós devemos querer aqui num radicalismo, num fundamentalismo, através da antropomorfização e de vermos os animais como pessoas, eles não são pessoas. Nós devemos, não me repugnam que se fale em direitos dos animais, mas com a devida cautela, com grano salis. Ou seja, os direitos dos animais são o quê? São deveres que nós temos de proteção dos animais e um dever de não infligir sofrimentos inúteis ou desproporcionados aos animais. Mas, evidentemente, que os animais fazem parte da criação e nós, apesar de tudo, na criação temos um lugar privilegiado em relação aos animais e às plantas e às pedras. Mas pode ser que esteja enganado, mas ainda não me convenceram do contrário. Portanto, enfim, um pouco a brincar, o que é que eu direi? Isto mostra que também as pessoas já desistiram de não conseguem encontrar um partido com respostas para todas as questões da governação, a economia, a sociedade, a cultura, e portanto escolhem um partido que só fala de uma coisa, até a exaustão, e vão atrás desse. Aconteceu um pouco convosco com a questão da corrupção. No fundo foi isso. Acabou por ser um pouco isso. Mas um partido não pode governar um país só por causa do combate à corrupção. Porque as pessoas não comem presos ao pequeno almoço por corrupção. As pessoas querem outras coisas. Querem desenvolvimento económico, social, querem relações internacionais. Portanto, um partido tem que ter uma resposta múltipla em várias áreas da governação. Mas, evidentemente, que o combate à corrupção é um aspecto muito importante. Portanto, isto também significa que nesse caráter, digamos, fragmentado da opinião pública, se joga, de facto, a dificuldade de termos uma representação que possa traduzir toda a importância dos problemas que nos afligem e com a queda das ideologias, a dificuldade, de facto, de termos uma resposta completa. Mas, além destes dois temas, que já referi, a ver se eu não me baralho, ainda temos aqui um terceiro tema, que tem a ver com uma questão mais complexa, que é a perda da nossa homogeneidade cultural e social. Nós, com a globalização, sobretudo, em grande medida, com a facilitação da mobilidade,
nós deixámos de ter sociedades homogéneas, culturalmente, ou do ponto de vista etnolinguístico. Apesar de tudo, o Brasil é homogéneo do ponto de vista linguístico, não será tanto do ponto de vista etnocultural, embora ainda haja uma base, uma certa identidade brasileira, mas Portugal tem isso em mais elevado grau, as sociedades europeias, mas com os fenómenos da imigração, as minorias têm vindo a multiplicar-se e, portanto, com isso também o choque entre as minorias religiosas ou étnicas que querem, nos programas da escola, falar do seu país de origem, lá na África, lá na Ásia, ou querem até falar a sua própria língua nativa, querem falar o Swahili ou o árabe ou o hindi e não querem falar nem o português, nem o francês, nem o espanhol, nem o alemão no sítio onde eles estão. E, portanto, como é que se vai ensinar numa escola pública obrigatória, ao mesmo tempo, disciplinas do país com línguas tradicionais, com culturas tradicionais, como é que se vai compaginar, concatenar estas duas realidades para, por um lado, manter a identidade sociocultural de um país, que apesar de tudo tem uma base nacional, com um conjunto de minorias que também têm o direito de não serem espezinhadas e têm o direito de afirmar a sua autonomia cultural e o direito de conhecer as suas origens e a sua própria história. Não é fácil, realmente, este problema da proteção das minorias etnoculturais num diálogo que é cada vez mais multicultural e em que muitas vezes já estamos num passo mais à frente, já não se fala agora em multiculturalismo, mas mesmo em interculturalismo. Portanto, no sentido do multiculturalismo não ser apenas o reconhecimento das várias minorias, mas haver, que no fundo é um reconhecimento que acaba por ser quase separado, sem pontos de contacto, mas um interculturalismo em que há, digamos, um diálogo entre culturas e que se possa passar a uma criação de uma cultura, uma supercultura, digamos assim, que faça a ponte entre as várias culturas que entre si vão dialogar. Depois também, outro tema que eu queria aqui referir, também é um tema que eu acho que é interessante, é o tema da diversidade religiosa e da liberdade religiosa. O Brasil é um país muito religioso, com uma grande diversidade religiosa, isso todos nós sabemos. A Europa talvez não seja assim hoje tão religiosa, embora não haja ainda, que eu saiba, nenhum aparelho que possa medir o caráter religioso das pessoas, se as pessoas hoje são mais crentes em Deus ou não. Um religiosómetro ainda não conseguimos encontrar. Enfim, há uns que dizem que Deus vai morrer ou já morreu, ou que Deus não existe, ou que Deus era apenas enfim, uma forma de alienação das pessoas, era o ópio do povo, como dizia Karl Marx, não é? Mas a verdade é que o que é curioso é que continua a existir os sentimentos religiosos, eles têm aumentado, a verdade é essa. Não tenho aqui dados estatísticos, não tenho esse aparelho, ainda não o descobri. Mas, portanto, os sentimentos religiosos continuam a existir, embora em moldes diferentes, não tão dogmáticos, não tão ortodoxos, não tão institucionais. Isso é uma realidade. E, portanto, mas isso também levanta-nos aqui um problema do ponto de vista da incorporação, da proteção dos sentimentos religiosos num Estado constitucional avançado ou pós-contemporâneo, como é que isso se faz? E há aqui várias questões que estão em cima da mesa. Bem, a primeira delas, que é a mais óbvia, é que há muitos Estados que, sob a capa da laicidade, não querem reconhecer a religião e acham que quem é religioso é mentecapto, tem um QI abaixo da média. A verdade é essa. Portanto, há um ateísmo militante por parte de certos países. Enfim, isso aconteceu sobretudo com o comunismo, mas também não é só o comunismo, mas certos países mais capitalistas também, no fundo, são ateístas, embora não o queiram dizer. E, portanto, há um problema aqui de proteção dos sentimentos religiosos, porque se os Estados apoiam e financiam campos de futebol, porque é que também não hão de financiar e apoiar manifestações religiosas de várias espécies, conforme a sua representatividade social? Porque é que o Estado há de apoiar o futebol e não há de apoiar o handball e o basquetebol e não apoia aquilo que as pessoas querem, que é também o reconhecimento da sua religião e de terem meios para praticar o culto, etc. Não vejo nenhuma diferença nisso. Mas se repararem, hoje ninguém põe em causa o apoio económico do Estado ao fenómeno desportivo, mas muitos põem em causa o apoio do Estado ao fenómeno religioso. E, portanto, isso não sei se será assim tão óbvio. Digamos essa diferença. Depois há também, claro, o problema entre uma maioria religiosa e minorias religiosas num certo país, que apesar de tudo tem vindo a resolver-se, sobretudo nos países que têm
uma maior homogeneidade religiosa maioritária, caso dos países católicos no Brasil, ou caso de boa parte dos países europeus, embora haja uma parte da Europa que isso não acontece, a parte protestante. E também, pior do que isso, são os conflitos interreligiosos, que não é só a questão do terrorismo em si, mas em muitos países em que as diferentes religiões não são reconhecidas pelo próprio Estado. Portanto, há aqui também um longo percurso a fazer, portanto, para saber até que ponto o Estado deve apoiar o fenómeno religioso, sem que isso signifique, evidentemente, violar a liberdade religiosa, a liberdade de crença, e podemos ir mais longe, que é saber o que é uma religião. Bem, isso então, a discussão é infinita. Porque, como sabem, uma das principais religiões do mundo, que é assim considerada, não é verdadeiramente uma religião, que é o budismo. Porque o budismo não tem um Deus. E, portanto, nós achamos que uma religião só pode existir quando haja um ser supremo, não é verdade? Um ser supremo que fica dita regras e há um percurso terreno. Também há religiões que não acreditam na imortalidade da alma, mas, portanto, tudo isto é muito complicado, mas o que nós devemos ter curioso é que o budismo, que é uma das religiões mais numerosas do mundo, não é propriamente uma religião em sentido técnico, mas ninguém ousa dizer que o budismo não pode ser considerado como um sentimento religioso. Avançando, para terminarmos, agora falar um pouco da globalização, talvez aqui em três aspectos, que me parecem mais importantes. A globalização dá pano para mangas. Mas os portugueses também fizeram uma globalização. Quando o Pedro Álvares Cabral aqui chegou, em 1500, também globalizámos um pouco o Brasil, que deixou de falar o tupi-guarani, passou para o português. Foi um avanço importante, não me levem mal a brincadeira, foi um avanço importante na diversidade lexical do próprio português em relação ao tupi-guarani. Que é o que ainda se fala no Brasil, o tupi-guarani não fala. Há algumas regiões. Bom, primeiro a globalização económica. O que é que nós estamos hoje num processo imparável de globalização económica, sem fronteiras, sem proteccionismos, mas isso tem trazido alguns problemas, como imaginam. E não é preciso ser adepto do Fórum de Porto Alegre, da contra-globalização, para reconhecer que há problemas. Há problemas de um capitalismo internacional desregulado, em que não há equidade, em que não há uma redistribuição da riqueza justa, com os valores que, no fundo, o Estado Social trouxe cá dentro, mas que não consegue fazer vingar lá fora no âmbito das relações internacionais e interestaduais. Esse é um problema que se tem acentuado. Depois, certas maningâncias, os paraísos fiscais de alguns países que querem fazer, digamos, batota, ou o dumping social. Andamos a comprar tapetes feitos por escravos no Irão, ou comprar produtos que aparecem 10 vezes mais baratos aqui, mas são feitos por pessoas que não têm o mínimo de condições de vida, não têm proteção social. É por isso que a mão de obra acaba por ser escrava e é por isso que esses produtos são baratos e nós compramos. A verdade é essa. Mas sabe Deus o que é que acontece às pessoas que fazem esses produtos que nós estamos a comprar nessas lojas. Portanto, isto é um problema sério. Claro que a resposta não será propriamente voltarmos ao unilateralismo e ao proteccionismo, que é, no fundo, hoje a posição dos Estados Unidos, mas não é porque estejam preocupados com as más condições de vida daqueles que produzem os tapetes em formato de escravidão. É por um problema de darem prioridade a uma economia interna que também está a sofrer precisamente essa concorrência por parte de outros países, sobretudo por parte da China. Depois, ao nível político, a globalização também levanta aqui questões complexas. E aqui até se fala muito, já ouviram falar certamente, na constitucionalização do direito internacional. Ou seja, o direito constitucional hoje, que foi importante durante estes 2 séculos, também tem que ser transportado, tem que ser exportado para uma realidade internacional, para conseguirmos um governo mundial que seja um governo mundial justo e democrático, coisa que ainda não conseguimos. Claro que neste momento qual é a grande instituição do governo mundial? São as Nações Unidas. Aliás, nesta altura, felizmente, e ainda bem, com o secretário-geral português, o engenheiro António Guterres. Mas, de facto, estamos muito longe de ter atingido uma constitucionalização plena do direito internacional. Isso tem vários aspectos. Tem, na parte dos direitos humanos, as coisas, apesar de tudo, avançaram bastante, até com tribunais próprios que julgam as violações, até com o TPI, que no fundo é um tribunal, é indiretamente um Tribunal de Direitos Humanos, porque ao pôr as pessoas na cadeia que praticam crimes, essa condenação indiretamente protege os valores que os crimes pretendiam proteger, como o homicídio, ou genocídio, ou violação, etc. Mas há aspectos que ainda falham. Por exemplo, o controlo
das deliberações das Nações Unidas por parte de tribunais que não fazem um controle interno das decisões de certas organizações internacionais. Portanto, há aqui um conjunto de questões que se têm colocado para fortalecer, no fundo, a construção não já de um Estado de Direito, que esse já o temos, mas de uma comunidade internacional de direito, a partir precisamente das instituições que cá dentro, nos Estados, nós fomos elaborando desde o constitucionalismo, desde o século XIX. E, finalmente, para terminar, realmente, esta fala longa já, também há outro aspecto que eu agora tenho estudado bastante, tem a ver com as novas ameaças que nos apoquentam. Felizmente o Brasil tem estado ainda, espero que ainda sempre, imune a esses problemas, mas o problema da insegurança internacional que tem vindo a agravar-se. Não é só a questão do 11 de setembro. Realmente o 11 de setembro marcou uma viragem muito séria, porque passámos a ter uma quarta fase, um terrorismo, que o terrorismo sempre tivemos, desde o século XIX. No século XIX, muitos terrorismos anarquistas. Aliás, a Primeira Guerra Mundial começou com um ato terrorista do Gravilo Príncipe que assassinou o arquiduque Francisco Fernando. Foi um ato terrorista anarquista. Depois tivemos terrorismos ideológicos, Bada-Meinhof, a Brigata Rossa em Itália, mataram o primeiro-ministro, Aldo Moro. Também tivemos, agora estão serenos, terrorismos nacionalistas, o IRA na Irlanda do Norte, a ETA no País Basco e outros lugares. Esses, agora, enfim, no norte as coisas estão-se a agitar, mas a Espanha, a Catalunha não enverdou por esse processo da violência, pelo menos até agora, espero que não o faça no futuro. Mas o ponto agora em cima da mesa é um novo terrorismo, um terrorismo jihadista, radicalizado de natureza religiosa. Mas não é só isso, o problema das ameaças não é só esse. É o problema da proliferação das armas de destruição maciça, armas nucleares, biológicas, radiológicas e químicas, porque depois da queda da União Soviética, esse arsenal de armas de destruição maciça dispersou-se por vários países, portanto são cada vez mais os países que têm acesso a esses meios de destruição maciça, e nós não estamos preocupados com as pistolas e com as espingardas, mas temos de estar preocupados com as armas que num só ato possam destruir uma cidade ou um país. É isso que está em cima da mesa. Também novas formas de criminalidade, hoje criminalidade internacional, organizada e violenta, os gangues, todos os tráficos de pessoas, de órgãos, de armas, a pirataria, que era uma coisa que nós achávamos que só existia na banda desenhada, mas voltou a acontecer, está a acontecer na realidade dos nossos mares, no Golfo da Guiné, no Golfo de Aden, por exemplo, ou no Estreito da Malásia, que é também um lugar muito apoquentado, ou a cibercriminalidade e todas as questões da cibersegurança, da dark web, da deep web. Tudo isso é um mundo completamente novo, muito perigoso. As bitcoins, as pessoas andam muito entusiasmadas, mas isso é um erro enorme comparar bitcoins, porque isso é a porta aberta para o suicídio, ou pelo menos ou para ter à porta de casa a Polícia Federal, um dia destes aparece à porta de casa para investigar. E, portanto, são essas as questões que, de facto, hoje estão na ordem do dia e que fazem mudar as nossas respostas. Apesar de tudo, a Europa, em relação ao terrorismo, tem mantido o seu Estado de Direito Democrático, tem aumentado algumas penas e tem aumentado os crimes e tem tornado certas práticas como crimes. Os atos preparatórios de terrorismo também são considerados crimes. Tem reduzido algumas garantias de privacidade, por exemplo, aumentando as escutas telefónicas, aumentando o poder dos serviços de inteligência, mas ainda assim estamos dentro de um quadro que eu acho que é de equilíbrio entre liberdade e segurança. Mas são questões novas, são questões importantes e a segurança é uma coisa que se valoriza. De facto, aí nesse aspecto falo à vontade, porque Portugal continua a ser um dos países mais seguros do mundo. Na última estatística, há vários rankings, mas num deles é o terceiro país mais seguro do mundo. A seguir, julgo que há a Islândia e há a Nova Zelândia. Agora, a Nova Zelândia, não sei, com aquele atentado que lá houve, é capaz de já passar para a quinta ou para a décima. Mas, de facto, Portugal tem essa característica, por razões várias, também é um país pequeno, e tem-se mantido como um país bastante seguro. Mas as questões da segurança internacional, da segurança nacional, são questões muito importantes e tem de haver aqui novas respostas, porque as ameaças, de facto, são grandes. Mas, portanto, era isto que eu vos queria dizer, aqui num apanhado rápido, sobre muitos temas que certamente serão aliciantes para a vossa investigação, e em relação aos quais o Instituto de Direito Público aqui em Brasília certamente também que poderá dar uma resposta, porque é uma faculdade de excelência
uma instituição de excelência e é com muito gosto que aqui também venho e vos visito e espero que seja a primeira de muitas outras vezes no âmbito também da cooperação com a minha faculdade. E agradeço também à senhora professora a oportunidade de falar aqui com os alunos. Muito obrigado.